Olá, você que me acompanha aqui pelo canal Peoncast, sejam bem-vindos ou bem-vindas. Estamos na sequência de lives aqui na quarentena. Pois é, em 2020 nós estamos começando a trabalhar, o brasileiro está aprendendo a trabalhar, usar a internet para relacionamento profissional. A internet sempre foi muito usada no Brasil para entretenimento, o que não tem nada errado, mas para trabalho, para relacionamento, começou nessa quarentena de uma forma muito mais presente. Já acontecia assim para um grupo, mas a maioria ainda não estavam usando a live para negócio, para trabalho. E aqui na sequência do Peoncast estamos tendo o prazer de receber muitos amigos. Nós falamos sobre educação, cultura, falamos sobre arte, falamos sobre empreendedorismo, liderança, criatividade, temas que nós achamos pertinentes, numa linha de sequência já que nós acreditamos no empreendedorismo, acreditamos na educação. E o meu amigo Leandro está chegando, eu vou mandar o convite aqui para ele, nós vamos conectar, vai ter uma live incrível e nós vamos falar de educação de trânsito, esse tema. Ele vai trazer algumas informações relevantes, assuntos e informações que a maioria das pessoas desconhecem. Vamos bater esse papo e entender o que tem a ver com esse tema e exatamente nessa fase da quarentena. Nós vamos voltar daqui a pouco a todo vapor. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado, René. É um prazer estar aí participando da sua live. Muito obrigado pelo convite. Agradeço. E é um prazer, né? Participar aí com você e entreter o pessoal também, né? Nessa Quantos quarentena. Quantos anos você tem hoje, Leandro? Quantos anos você tem hoje? Quantos 32. anos você tem? 32. Quando eu te conheci, quando seu pai foi meu professor de história. Nossa! E quantos anos você tinha naquele... E seu pai foi professor de história e foi diretor, né? Ele dirigiu uma peça teatral que a gente vai até falar numa próxima live com ele. Isso, quantos anos vai você ter tinha uma naquela live época, amanhã, né? viu, pessoal? Exato. Eu tinha Quantos 5 anos você tinha naquela foi em época? 92. 5 anos. Faz tempo, hein, irmão? Bastante, hein? Muito bom. E aí muitas coisas rolaram, muitas coisas aconteceram e nós estamos aqui nos encontrando. Eu acho que já tem mais de 10 anos que a gente não se falava, pelo menos. Isso, mais de 10 anos, desde o projeto Pulguinha lá, eu fui para Limeira e tal, tive outros... Você tem um filhinho, né? Voltei para lá, agora voltei para Arthur Nogueira. Perfeito. Você tem um filhinho, um filho? Isso, João Pedro, tem 4 anos. João Pedro. Sim, que show. Ou 5 seja, anos. ele tem idade, o João Pedro tem idade que você tinha quando eu te conheci. Isso, no teatro, exatamente. Vi a peça teatral, você Fabuloso. como bobo da corte, meu pai como rei, é uma peça muito boa, nossa, eu gosto muito. Viu? Nostalgia. A live a gente vai falar sobre um tema chamado trânsito e maio amarelo, mas eu só queria deixar registrado aqui para a posteridade que você, quando eu lancei o projeto Pugin em 2003, Isso. aí eu conheci uma empresa em São Paulo chamado Criando Criaturas, que é o Renato e o João, 2 irmãos. Eles faziam toda a parte do Play Center, eles faziam toda a parte de animação e toda a parte de terror. A Noite do Terror era o Renato e o João que faziam esta decoração, eles eram responsáveis. E eles fizeram a fantasia da turma do Pulguinha, né, os bonecos, e eu pego as fantasias, fui ali buscar as fantasias, eu chegando em Arthur Nogueira, a primeira casa, eu não fui para minha casa, eu não fui para minha família. A primeira casa que eu parei foi a casa dos seus pais. Eu paro o carro, porque na hora que eu vi a fantasia, eu falei assim, o Leandro, como chama o seu irmão? Leonardo. Bem criativo, Leonardo. Meus pais. Leandro Leonardo. Isso. Na hora que eu lembrei, eu vi a fantasia no meu carro, na hora eu senti vontade de falar, vou lá na casa do professor Luiz, vou falar com os filhos dele para colocar a fantasia. Foi assim, muito emocionante, porque vocês toparam colocar as fantasias, você e seu irmão, gratidão eterna, porque vocês foram os primeiros manipuladores dos personagens da turma do Pulguinha. Mas a gente não vai entrar nesse tema, a gente fala uma live depois sobre isso. A live de hoje tem muita coisa para falar. Tem muita coisa boa. Então eu vou fazer uma pequena introdução, vou passar aqui para você depois a palavra. Tudo bem? Tudo bem, Renê. Estou aqui. Seja bem-vindo a você que está chegando aqui na live do Peoncast. Estamos numa época de quarentena, reaprendendo,
se reinventando como pessoa, como profissional. Nada mais vai ser igual daqui para frente. As coisas realmente, a forma de trabalhar, de se relacionar, a troca de trabalho, de conhecimento, professor-aluno, tudo vai mudar. E aqui nós estamos fazendo exatamente isso. O canal tem como proposta falar de educação, criatividade, empreendedorismo, liderança. E nós vamos receber aqui agora o Leandro Mauro, que ele vai falar ele é instrutor de trânsito hoje. E ele vai falar de um tema que foi uma surpresa para mim. E olha que eu tô bem, eu me considero um pouco ligado, né, na educação de trânsito, no caso hoje. Ele vai falar do Maio Amarelo, que nós estamos agora, daqui a alguns dias, nós já estaremos dentro do mês de maio. E o Leandro começou a falar de um assunto de acidente, porque ele é instrutor de trânsito e tal. Exatamente. Eu achei extremamente pertinente e eu gostaria de conhecer e acho levar essa informação para o nosso público. E se você está assistindo hoje em 2020, ótimo. Se você estiver assistindo em 2030, 2050 ou daqui 100 anos, talvez você vai descobrir que você já está andando de disco voador e nós aqui em 2020 ainda usamos carros e ainda temos muito acidente de trânsito. Talvez você esteja ouvindo essa live e você já more lá em Júpiter, já mora em outro planeta, enfim, e de repente, né? E de repente você fala, nossa, os caras da Terra morriam de acidente, que loucura, tal. Mas enfim. Sim. Leandro, seja bem-vindo ao canal. Seja bem-vindo ao canal, se apresente quem é você, conte um pouquinho da sua trajetória e você foi parar ali como instrutor de trânsito e um pouco dos dados, a gente vai bater um papo. Tudo bem, Renê, obrigado. Pessoal, uma boa tarde aí. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Meu nome é Leandro Mauro, sou instrutor de trânsito há 3 anos, em Limeira, cidade de Limeira, bem pertinho aqui de Artur Nogueira, interior do estado de São Paulo, né? Nossa terra natal. Nossa terra natal, isso. Então, eu resolvi virar instrutor, na verdade aconteceu muitas coisas até eu virar instrutor de trânsito, que é a profissão que eu estou há mais de 3 anos, dando aula de carro, moto, né? Tenho todas as categorias, adoro dirigir, tenho desde A até categoria E. Antes de eu virar instrutor, eu já gostava, adoro dirigir tanto carro quanto moto, paixão, né? Só que eu dirigia de uma maneira muito errada, uma maneira mais radical, né? Vamos dizer assim, uma maneira Velozes e Furiosos. Eu achava que eu era o Toretto do Velozes e Furiosos. Foi aí onde eu avancei. Infelizmente eu avancei o pare, sofri um acidente, bati numa van escolar em 2013. Né? Tá. Aí depois desse dia eu resolvi mudar o meu jeito de dirigir. Olha só, teve que acontecer um incidente, não aconteceu nada de grave nem comigo nem com outro carro, né? Mas foi uma bobeira, distração no trânsito, uma falta de atenção, uma coisa muito rápida, né? E Perfeito. desse dia em diante eu resolvi mudar o jeito de dirigir, um jeito mais... Além de mudar o jeito de dirigir, para você também resolveu ensinar outras pessoas. Exatamente, exatamente. Aí eu comecei a pesquisar sobre trânsito e tal. Depois eu resolvi fazer o curso. Foi em 2016, né? Devido a uma situação, eu comecei a ensinar umas pessoas a dirigir. O pessoal gostou. Nossa, por que você não vira instrutor e tal? Você tem jeito, tem domínio, né? Que o pessoal que eu tinha ensinado, eles tinham tirado a habilitação no CFC, na autoescola, só que não tinha prática. Tanto é que hoje também eu dou aula particular, tanto de carro quanto moto, minhas folgas de instrutor, mas está parado por causa da quarentena, né? Ô, Leandro, eu sei que você fez um roteiro ali para fazer toda a conversa, mas eu só não quero perder o fio da meada. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que a função de instrutor de motorista, ou até motorista, talvez daqui 10, 20 anos, com essa onda de carro eletrônico, com essa coisa de carro sendo autônomo, você acha que você já ouve isso no seu segmento? Você já tem alguém falando ali, olha, vai ter instrutor de trânsito, mas ele vai mudar o jeito de falar ou de ensinar? Ou você acha que é uma profissão que, como tantas outras, com essa modernidade, podem vir a deixar de existir? Pode ser que deixe
desistir por causa da tecnologia, né? E evolução, e que nem você falou Você aí no sabe começo que a minha mãezinha, da live. deixa eu contar uma curiosidade pra você. Se a Pode falar. minha mãezinha tivesse viva, ela teria 92 anos. Noi, que E beleza. a minha mãezinha tinha habilitação de charrete. Ô, louco! É, Aqui em Arthur? porque em Mojimirim. Ah, em Mojimirim. Porque para você, então, assim, tinha instrutor de charrete. Então, eu só fiz essa analogia, porque se existia um instrutor de charrete e hoje existe um instrutor de carro e de caminhão, vai ter o instrutor de carro elétrico, vai ter o instrutor Com de certeza. carro autônomo. Eu imagino que Autônomo. a sua profissão, ela não vai morrer. O que vai ter uma Modernidade, vai ter que se atualizar. modernidade. Com É isso que eu certeza. percebo, talvez ali vai ter essa prova, vai ter alguma coisa assim. Desculpa interromper você, mas eu achei que era pertinente. Imagina. Tanto no CFC mesmo, a autoescola, né? No nome antigo, o pessoal usa muito CFC agora, né? Centro de Formação de Condutores. O nome autoescola tá deixando de lado também, né? E, assim, eu lembro que o pessoal mais antigo, meus tios e tal, parentes, antigamente, na autoescola, você não passava digital, né? Hoje é biometria, né? Tanto é que a gente tá de quarentena, não tem como dar aula, tá tudo parado. O Detran tá parado, então parou lá o Detran São Paulo. Todas as autoescolas do estado de São Paulo está parada, né? No Brasil também, né? Não sei como que tá os outros estados, mas creio que tá tudo parado. Então, foi modernizando. Foi modernizando. Eu quero entrar no tema com você, que você me chamou muita atenção. Eu quero que você entre no tema, primeiro falar do mês que para mim, eu não tinha dado conta, tinha passado desapercebido, que o mês de maio é um mês que se tem como proposta levantar campanhas sobre acidentes de trânsito. Eu queria que você entrasse nesse tema e falasse dos números reais, que você tem algumas planilhas, alguns números reais, sim, que na verdade a grande mídia às vezes não mostra, ou porque não quer, ou porque ela não sabe o que você vai me falar. Entra nesse tema, por favor. Exatamente. Então, o mês de maio amarelo, né? É o mês que vem já, o mês de conscientização no trânsito. Como tem o câncer de mama, né? Tem o câncer de próstata, os meses, né? Outubro rosa, né? É do câncer de mama, novembro azul. E fizeram o maio amarelo, atenção pela vida, né? É importante frisar isso daí. Muita gente morre no trânsito hoje no Brasil e no mundo, né? Então, o pessoal da Organizações das Nações Unidas, né? A ONU, entendeu? Em 11 de maio de 2011, eles se reuniram, né? E decretou a década para a segurança no trânsito. Com isso, o mês do maio se tornou uma referência mundial, né? Ainda no Brasil ainda se fala muito pouco nisso, de maio amarelo, conscientização no trânsito, né? Mas quando eu virei instrutor de trânsito, lá na Autotrânsito em Campinas, eu fiz o curso em 2016, eles já davam essa ênfase aí, eu também não conhecia, né? Era o leigo nessa parte aí, né? Então morre muita gente aí no trânsito. Agora fala para mim da estatística, porque você falou que uma coisa que entra na estatística é quem morre no local do acidente. E a pessoa que vem a falecer no hospital, mas veio daquele acidente, ela não entra na estatística ou seja, é uma estatística relativamente maquiada. Ela não é verdadeira porque a pessoa veio a ter óbito consequência do acidente. Conta para mim sobre isso. Então, é o seguinte, o acidente de trânsito é considerado acidente de trânsito quando a vítima sofre o acidente e morre no local. Ela entra para a estatística acidente de trânsito. Ela sofreu acidente e faleceu devido ao trânsito. No local ali, morreu ali, ó. Bateu, morreu, viu que constou a morte. Na estatística. Né? Agora a pessoa está em vida ainda, às vezes com hemorragia interna, ainda está ali respirando com dificuldade, está indo para a ambulância, né? Entrou na ambulância e está indo indo para o hospital mesmo, foi entubada, está lá na UTI e morre. Ela já não entra nessa estatística
acidente de trânsito aqui no Brasil. Então, no Brasil, morre muito mais do que se fala, né? No Brasil, acredito, os números eles falam que é mais de 55 mil mortos por ano no Brasil. Eu, minha opinião, acredito que seja o dobro, muito mais que isso, né? Então, a gente não tem o número fechado. Então, eu acredito que seja, em média, uns 100 mil pessoas. O que é considerado acidente de trânsito? Uma pessoa atropelada. A pessoa que foi atropelada morreu. Ela é considerada acidente de trânsito? Sim. Todos nós, assim, pedestres, é considerado trânsito. Ah, tá. Isso Também que eu queria entender. O condutor, ele não morreu, mas a pessoa que estava andando a pé morreu. Ok. Ele entra como estatística. Sim, sim. Entra na estatística. Exatamente. Tá. E hoje, você sabe dos acidentes que acontecem. Você tem uma noção se morrem mais pessoas nas rodovias ou dentro das cidades? Sim, é muito mais na cidade. Muito mais na cidade. Tem esses números aqui. Eu não sabia disso. Eu tenho as faixas etárias aqui também, né? De mortes em acidente de trânsito. Se quiser que eu fale as idades também. Pode falar, só para a gente ter uma ideia um pouco. Uhum. Segundo a OMS, então, a Organização Mundial de Saúde, né? Que é o que está mandando a gente ficar em casa, né? Para a quarentena também. Ok. Em 188 países. Então, são 3 mil vidas perdidas por dia. Na faixa etária, em primeiro lugar, pessoas de faixa etária de 15 a 29 anos. É o primeiro lugar, tá? De 15 a 29 anos. Ok, é o primeiro lugar. 3 mil pessoas. Isso, por dia. Dessas faixas etárias, essa é o primeiro lugar. Em segundo lugar, fica de 5 anos até os 15. Em terceiro lugar, dos 30 aos 44 anos, tá? Então, aqui no Brasil, também tá essa faixa etária também. Então, hoje, assim... A gente sabe que o álcool sempre foi um fator negativo, né? Não combina dirigir e não combina beber. Até tem um motorista da rodada. Eu acho que... Duas perguntas para você já responder. Uma, você acha que essa coisa do motorista da rodada pegou? Você acha que isso realmente ajudou e que já virou uma forma saudável, né? Dependendo de algumas regiões do Brasil, mais ou menos? E a segunda pergunta, se o álcool e o celular, qual dos dois você consegue... Você tem alguma estatística? Se o álcool ou o celular, qual dos dois passou a ser mais grave ou não? Não, com certeza o álcool está em primeiro, em segundo o celular, mas a falta de atenção, os dois deixam a falta de atenção. O álcool ele deixa a pessoa distraída, mole, sonolenta, né, desatenta. O reflexo, né? O reflexo também da pessoa reduz muito também, né? E no trânsito você está digitando ali o celular, né? Você está focado ali, então você não está atento ao que está acontecendo, né? Muita gente usa o celular para mandar mensagem, tô chegando e tal. Também é isso. Outro fator que também causa acidente também, que o pessoal não divulga muito, é o sono. O sono é tão letal quanto a bebida ao dirigir. Não sei se já ouviu falar aquela frase lá, eu estava bêbado de sono, né? O reflexo também reduz bastante pessoas com mais horas dirigindo, né? Ou poucas horas de sono também. Então, até agora tem lei nas transportadoras de motoristas, caminhoneiros têm o seu horário de descanso, né? As empresas hoje já estão bloqueando os caminhões, caminhoneiro que não para o caminhão para descansar uma certa hora, né? O que Acho faz que a cada sentido. 4 horas tem que descansar meia hora, alguma coisa assim. Entendeu? O pessoal está respeitando muito. Pode falar, René, desculpa. Não, eu acho lamentável porque o motorista ele não faz isso porque ele quer. Ele faz isso porque ele ganha pouco. Ele faz porque o caminhão que ele dirige custa mais de 1 milhão. E o salário dele não é compatível para ele cuidar daquele caminhão. Então se investe num equipamento muito caro e obriga que esse motorista trabalhe por situações lamentáveis, precárias, alimentação, enfim. Aí ele faz 2 corridas
no dia que ele podia fazer uma, dorme pouco e, né, faz uso de algumas coisas ali para se manter acordado. E aí, de repente, como se fosse o motorista, né, em alguns momentos aparece aí, o motorista faz porque ele quer. Não, ele faz porque ele tem filhos lá em casa para cuidar. Exatamente. E ele realmente vai enfrentar a vida porque qualquer pai, qualquer mãe faria o mesmo, né? Fazer lutar, conseguir lutar. Mas enfim, a lei já protege, já está. Algumas existe empresas tecnologia. transportadoras. Isso, algumas, não todas. Que Já existe caminhão tecnologia. já é programado a bloquear. Tá. Eu estava vendo uma marca, não sei qual foi da marca que eu estava vendo um caminhão, um documentário que eu sou apaixonado por trator e caminhão. E cavalo, né? Uhum. E teatro, e moto, e outras coisas. Ah, eu amo muita coisa. Aí, e aí o cara tava dirigindo. Livro. Nossa, muita coisa. Aí, de repente, irmão, eu tava ali, o cara, no caminhão novo, não lembro a marca, o volante tremia quando o cara dormia, tipo assim. Cara, sim, dá então um o cara estímulo, levava né? um tipo. Eu estímulo, eu adorei. Eu falei, isso é uma tecnologia, né? Um boné, que o boné treme. Tem alguns carros também. Que eles lêem a pálpebra do motorista, né? Fica mais pesado, ele dá um alarme, um som, né? Vibra o volante, tem vários. Que nem você falou, tecnologia é fantástica, né? Então, essa profissão também, instrutor, vai ter, acredito eu, com muitas mudanças. Quem não se adaptar, não tiver curso, não tiver estudo, e cada vez a gente tem que. Você trabalhou como instrutor em Artur Nogueira ou em Limeira? Em Limeira, 3 anos. Em Limeira. Mais de 3 Você anos. acha que uma cidade do porte de Artur Nogueira que deve ter 50 mil habitantes, Limeira tem quantos hoje? 320 mil, acredito eu, mais ou menos. Você consegue medir uma percepção, lógico, não é científico essa minha pergunta, é uma concepção de um ser humano que também é profissional, que também está aí no trânsito. Existe uma diferença do motorista que dirige numa cidade pequena e o motorista que dirige na cidade grande, no quesito de atenção, de acidente, de concepção? Como que você vê? Existe uma diferença? Existe. Eu vejo que aqui em Artur Nogueira o pessoal é um pouquinho mais atento que em Limeira. Eu vejo isso daí. Verdade. Que mérito, que coisa boa. Principalmente seta. Seta é um artigo de luxo. E em Limeira eu acho que os carros não vêm com esse acessório essa alavanquinha aqui tão simples, né? Tá faltando, lá. A cidade grande eu acho muito mais a correria, a falta de tempo, sempre em cima da hora, ter que fazer as coisas correndo, falta atenção. Já que em Artur Nogueira é mais calmo, é mais tranquilo, tem poucos habitantes, então o pessoal fica mais atento, se preocupa mais, o pessoal conhece mais o pessoal no trânsito, que nem eu falo. Ainda tem gente que anda sem cinto de segurança em 2020? Sim, com certeza, com certeza. Eu vejo, inclusive, alunos, né, infelizmente, tem aluno que só usa quando eu estou dando a aula mesmo. Alunos que já aprenderam a dirigir. Ele não tem a consciência que o cinto vai ajudá-lo numa situação. Ele ainda não desenvolveu essa consciência, ele acha que é uma obrigação apenas? Sim, eles acham que é uma obrigação e só para multa, né? Mas eles usam em rodovia, cidade, em bairros, geralmente eles não usam. Não Deixa são eu todos, um negócio para você. Alguns, poucos. Uma curiosidade de moleque, né? Eu ali com meus 18 anos, eu tinha uma namorada que vinha de São Paulo para ficar aqui na cidade. Olha só. Ela achava extremamente estranho andar comigo sem cinto. Sem cinto, ela achava estranho. Então, ela tinha seus 16 anos, eu tinha meus 18. Ela achava estranho, ela falava assim, como que vocês andam sem cinto? Ela andava do meu lado de cinto e eu sem cinto. Só para você entender algumas coisas. E aí eu comecei a trabalhar, né, com vendas, com outras coisas na vida, e eu viajava muito para São Paulo. Olha, eu vou te contar um negócio que é curioso, como que a cabeça funcionava naquele momento. Sim. Usava o cinto de segurança, essa minha namorada já estava me conscientizando, tipo, que ela já usava em São Paulo. Vou eu trabalhar em São Paulo, usava o cinto certinho na estrada, na entrada da cidade de Artur Nogueira, aí onde era a Godoeira Caio, na frente da Teca. Eu soltava o cinto de segurança, entrava na cidade sem cinto de segurança. E vou contar para você por quê. Sabe o que acontecia?
Porque os amigos mais próximos, que acabam tendo intimidade com você, te chamava de ridículo. Fala assim, sabe por que você usa cinto? Para falar que você estava na capital. Ser metido. Nossa. Então, olha a cabeça deles. Então, Olha eu estava só. usando cinto de segurança, porque estava predizendo, né? Estava tendo uma mensagem que se eu estava de cinto, porque eu estava chegando de uma cidade grande. E eu queria me exibir. É mais ou menos comprar carro Sim, novo e ficar passando na avenida, na cidade pequena, é muito tradicional, com plástico no sim. banco. Tipo, eu quero mostrar que o carro não tem placa e tem plástico. Tipo, uma forma de se exibir. Aham, O cinto de exatamente. segurança é como se você estivesse se exibindo. Então, para eu não. E olha só, eu caía nessa conversa, eu achava assim, cara, é verdade, né? Eu não preciso andar com de cinto dentro da cidade aqui. Mas influenciado negativamente por amigos que achavam que aquilo era um fator de se exibir. Então, olha a estrutura de educação que a gente tem, né? Então, por isso que eu pergunto, em 2020 ainda tem gente que anda de cinto só para não levar multa ou em lugares sérios, porque ele não Sim, tem a mas em bairros, consciência. aham, é uma porcentagem pequena, viu, Renê? Não é, Ah, é bom. bem pouco mesmo. Existe, mas bem É limitado. mais, sabe que mais a molecada de 18 anos e tal, amassar roupa, né? Eu escuto muito isso, de amassar É roupa, verdade. né? Eu já escutei isso Tá também. chegando lá na baladinha, na festinha, na chacrinha, então quer tá com a roupa Que sempre vai ser de esticadinha, noite, vai né? ser escuro e ninguém vai ver, mas ele tá Então, preocupado que vai amassar. que vai amassar o cinto, né? Uma coisa que salva vidas, mas a porcentagem é mínima, né? Mas ainda sim existe, né? Como existe alunos que já vêm até mim que já aprenderam a dirigir antes, né? De maneiras erradas e tal, com costumes, manias e etc, né? Leandro, só para te deixar antenado, nós já estamos com 30 minutos. Olha como passou voando. Olha que legal. Então, eu queria saber o seguinte: tem alguma estatística que você não falou e acha que é pertinente falar? Informação mais apurada do Maio Amarelo? O que você tem a Sim, agregar sim. com isso? Falar os valores, né? Os valores desses acidentes, né? Tá? Atualmente, esses acidentes representam um custo de 518 bilhões por ano, tá? Bi? A OMS estima que 1,9 bilhões de pessoas devem morrer até 2021, passando para a quinta maior causa de mortalidade, né? E até em 2030 estima-se que 2,4 milhões de pessoas, né? O Brasil aparece em quinto lugar entre os países recordistas de mortes no trânsito, né? Como eu já falei, mais de 50 mil por ano maquiado, né? Sim. E são 136 mortes por dia ou 5 mortes por hora, tá? Deixa eu passar uma estatística aqui da minha cidade, né? Que eu dou aula. Limeira, lá, mais de 300 mil habitantes. De Tá? automóveis, de autos, né? Veículos altos que eu falo, né? Inclusive moto, são 205 mil veículos, tá? Numa cidade de mais de 300. Então, cada 3 pessoas, né? Duas têm veículos, algum tipo de Tá? veículo, ou moto, carro, caminhão. Desses 205 mil veículos, 40 mil são motos. Então, a moto, Renê, avisando o pessoal aí, é o número 1 de acidente de trânsito, tanto estrada, rodovia, cidade, bairros, enfim, vias locais, Lamentável. né? Então, Ô, a ô moto, Leandro, né? Por ser um veículo rápido, chega em rápido. qualquer lugar e silencioso, né? Porque se o cara não coloca aquele escapamento barulhento, né? É um Estreito, veículo estreito, ele você fica olha muito no. em coluna do carro, fica em ponto cego. Às vezes o motorista fecha, não é por maldade, né? Que ele não tá vendo Nunca. mesmo e o cara geralmente tá correndo muito, né? Porque, que Ô nem falo, Leandro, tem que dirigir por você pelos outros. eu sou, Pode eu, eu falar. sou 2 gerações à frente sua, você tá numa faixa etária, né, incrível. E eu tenho sobrinhos com 18 a 22, 23 anos. Esses caras, eles não querem tirar habilitação. O meu Não sonho querem, né? era dirigir o carro, era ter um carro, Exatamente.
lavar o carro, passar ali pretinha no pneu, enfim, cuidar dele como objeto de arte, de estimação, né? Era um cachorrinho, era o meu Sim, cavalo, vamos dizer assim, né? exatamente. Hoje, eu tenho visto jovens falando, da minha família, falando, para que eu vou tirar habilitação se eu vou levar multa, que eu posso levar multa, eu vou ter que pagar, tem que renovar, eu não posso beber, e eu vou usar só aplicativo. Você acha que Exatamente. isso é uma tendência? Como que é isso? Então, Renê, isso daí eu escuto muito também, né? Então é uma baixa porcentagem da população, mas a maioria, acredito eu, que queira tirar e dirigir, né? Por motivos diferentes, né? Eu dou aula para aluno que está empolgado, nossa, eu quero tirar habilitação, né? Já fiz 18, já lá no outro dia já está na autoescola querendo tirar habilitação. E tem gente que também, aluno que, tô tirando carta porque meu pai tá pagando, minha avó tá pagando, meu irmão tirou, tipo, vê obrigado, né? Mas, tipo, não vai dirigir. Tem esses dois Perfeito. casos também. Você falou que tem carta E. Eu tinha carta E até uns 2, 3 meses Tem, atrás. Eu carta fui aí. renovar minha carteira e agendei ali no pouco tempo, fui sem. Descuidei nas informações no site. Para eu manter a carta E, eu tinha que ter feito um teste antes, né? Tinha um. Toxicológico. Toxicológico, exatamente. Tem que Mas fazer eu um cheguei teste. lá sem saber, descuidei, né? Não, a Sim, informação. sim. Aí ela falou assim: ó, você pode voltar outro dia, você pode remarcar, mas sabe quando você quer ganhar tempo? Já tinha ficado na fila. Eu fiquei com essa carta há mais de 10 anos, carta aí, nunca usei. Falei: sabe uma coisa? Vou voltar para minha. Eu acho que eu caí para D, né? Não é nem C mais. Ou é C? Uhum. Eu acho que você caiu para B, né? Porque a categoria C, D e E é psicológica, é a categoria profissional, já é Eu considerado. só posso dirigir Carro e moto. caminhonete Hilux, né? Van eu já não posso dirigir, né? Não, van não. Isso. Lamentável. Foi isso que aconteceu. Mas eu fiquei, eu acho, com, sei lá, 10 anos, uns 15 anos com carta E e nunca usei. Falei, mas tá bom. Meu amigo Leandro, instrutor de trânsito, pai de um Rei garotinho de Limeira. 5 anos, artista, manipulador do Pulguinha. Que alegria receber você aqui. Qual é a campanha, qual que é o slogan do Maio Amarelo? Então, o Maio Amarelo, né, é conscientizar o pessoal a, a importância, né, do trânsito, da gente respeitar a vida, né, porque o trânsito é vida também, estamos ali lidando. É o maior meio social do mundo. Você nunca vai encontrar tanta gente na sua vida enquanto você encontra no trânsito. Às vezes você nem sabe da pessoa estar ali do lado, tá passando, mas você está sempre tendo essa conexão, né? Você está passando por pessoas toda hora. Total Inclusive, eu sentido. acredito o pessoal, se tivesse a consciência, né? Se quem está dirigindo um outro veículo seria o seu pai ou sua mãe, ia dirigir diferente, né? Ia respeitar mais, né? Se tomasse uma fechada, talvez você não ia xingar, querer partir para agressão. Acontece muitos acidentes também em trânsito, briga de trânsito também. Algumas pessoas andam armadas e enfim, acaba cometendo crimes e tal. Acontece isso daí também. Falta muito respeito no trânsito, né? Então, eu acho que o principal no Maio Amarelo é o respeito ao trânsito e conscientizar o pessoal a dirigir por você pelos outros e com educação, né? Sempre educação, né? Respeitar os pedestres, principalmente. Perfeito. Adorei falar com você. Respeita a vida. Eu queria entrar no quadro Somos Todos Contadores de Histórias para a gente finalizar esse momento. Queria saber se tem mais alguma informação que você quer deixar registrado antes ou podemos entrar no quadro? Pera aí, deixa eu ver aqui. Falei, se beber não dirija, se digitar não dirija, não correr, né? Sempre usar capacete e cinto de segurança é tanto para os motoristas da Então, frente, né? vou dar mais o meu depoimento aqui para finalizar isso aí. Beleza. Eu tinha hábito de dirigir, de mexer no celular dirigindo. Lamentável. Eu tinha esse hábito. Achava que Nossa. dominava. Uhum. Em rodovia, né? Até que um dia eu levei aquele susto. Aquele susto. Não aconteceu nada, mas o susto foi gigante, sabe? E aí eu fiz um voto para mim.
em meu benefício, né? Em prol da minha vida e as pessoas que me amam, e as pessoas que Exatamente. amam, as pessoas que estão no trânsito, que também alguém ama, que também tem pessoas que amam, Com tal. Eu certeza. vou deixar o celular aí. Se ele tocar e eu achar que é pertinente, eu estaciono e atendo. Caso contrário, Parabéns. mas eu levei um susto para poder cair a ficha. Uhum. Porque tem gente que me ama, eu amo pessoas, e se eu levo, e se eu afeto uma pessoa que também muitos amam, e ela também ama muitas pessoas, ou seja, Com por certeza. irresponsabilidade. O que eu fiz? Aí, por exemplo, eu estou indo viajar, o Leandro fala, René, eu vou te ligar lá para umas 3 da tarde, um exemplo. E eu sei que essa ligação é importante, aí eu tocou o telefone, eu vejo que é você, eu estaciono. Eu preciso Sim, falar com você. com Agora, eu certeza. vejo que o Leandro me ligou, eu não sei porquê. Já faz tempo que eu não falo com o Leandro, eu deixo ali, eu retorno a ligação na hora que eu chego no final do destino. Então, eu queria dar esse depoimento que eu tive que levar um susto, né? Saudável eu estou, não, né? Não afetei ninguém também ali, mas porque eu tive que acordar. Então, eu espero que o recado do Maio Amarelo traga consciência que nós podemos. Exatamente. E quando você faz isso, você está falando que você ama você, mas você também ama quem está do seu lado, porque você pode Próximo, levar com isso para o resto da certeza. sua vida, né? Com certeza. Irmão, estou muito feliz e quero convidar você para falar 5 palavras para a gente construir a nossa história. 5 palavras? Você me fala 5 palavras e nós vamos construir essa história juntos. Opa, legal. Então vamos lá. Trânsito, Qual que é Trânsito. uma boa palavra, hein? Perfeito. Pedestre. Pedestre. Vai anotando aí, que você vai Ah, eu tenho que usar anotar essas também? palavras. Você vai Puta. usar, uai. Ô, peão, Ah, é você na vai usar, história, né? peão. Pera Qual que é o aí. nome do seu filho mesmo? Qual é o nome do seu filho? João Pedro. João Pedro. João Pedro. O nome do João meu Pedro. pai e o nome do meu tio. João Pedro. Então eu falei trânsito, né? Pedestre. Pedestre. Terceira. Vamos lá. Amor. 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 Quarta palavra. Ah, Seu pai tá deixa aí eu... assistindo? Tá aqui do lado. Meu pai tá Ô, aqui. seu Luiz, grande abraço, meu amigo Luiz, professor de História. Grande. Tá É aqui, ó. nóis, professor. Amanhã é a live Amanhã, sua. uma live imperdível com o meu professor de História, parceiro Com de palco certeza. de teatro, vai ser incrível. Quarta palavra. Quarta palavra? Mais Vida, uma. né? Vida. E Vida. a última? Ah, pode ser moto, que eu gosto muito. Maravilha. Ó, como que funciona o quadro? Você constrói uma história usando essas 5 palavras, você vai fazendo uma colcha de retalhos com essas palavras e criando a história. Certo. Você me dá uma deixa, eu continuo a história em cima da história que você fez, devolvo para você e você finaliza a história. Alguma dúvida? Não, nenhuma. Então, toda boa história começa com Era uma Vez. Então, vocês no quadro Somos Todos Contadores de Histórias, o pai do João Pedro, filho do Luiz. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado, obrigado. Então vamos começar a nossa história aqui, então. Era uma vez um motorista estava andando na sua moto na sua cidade. Esse motorista ele estava preocupado em chegar logo ao seu destino, né? E esse motorista estava observando o trânsito, olhando a paisagem, olhando os pedestres, pensando, na verdade, em chegar até a casa do seu amor, né? Tava ele pensando na vida, indo lá, quando, de repente, o semáforo fechou.
Esse motorista freou e viu um pedestre atravessando a faixa. Daí... Aconteceu o que ele não esperava. Aconteceu algo muito triste. Infelizmente, esse pedestre chocou com a moto. Mas esse fator teve um ponto muito positivo, porque o amor que ele estava indo ver, que ele percebeu que poderia não ver mais por uma irresponsabilidade e uma falta de atenção, essa pessoa se tornou um instrutor de trânsito para a vida, para levar consciência que muita gente que ama você te espera lá em casa. E com isso, a vida merece ser vivida com respeito. Que cada motorista em volta de você poderia ser uma pessoa da sua família. E que Exatamente. você ama e você deveria respeitar. E se você sair de casa usando o capacete se for de moto, cinto de segurança se for de carro, sempre ter consciência que as pessoas em volta de você também têm uma família que espera. O amor no seu coração na hora de dirigir será outro. Não importa se seja moto, seja carro, a consciência deve permanecer. E assim a vida segue. Talvez daqui a um tempo não vá existir carro, mas existam os drones que nós vamos ter que pilotar da mesma forma. E eu acredito nesse instrutor, que talvez ele não seja mais instrutor de trânsito local, mas talvez de futuros drones. É com você. E daí, né? Finalizando a nossa história. Finaliza. Pode finalizar? Finaliza. Então vou finalizar. E agora, meu Deus, é muita emoção. E assim vivemos felizes para sempre, fala aí. Vivemos felizes para sempre. Com amor, respeito à vida, paz no trânsito pessoal, cuidado aí, moto, pedestre. Um abraço para vocês, muito obrigado pelo carinho, Renê, pelo convite. E aí, é isso aí. Eu logo mais estarei voltando a dar aula, não vejo a hora de voltar para ativa, né? Estou aqui em casa na quarentena, com os cuidados, usando máscara ao sair, álcool em gel, né? E porque eu amo meus pais, né? Meu pai, minha mãe, sempre estou ajudando eles aí. Quero o melhor para ele, para o meu filho também, para todos, né? A nossa volta, né? Perfeito. Não só o grupo de risco, mas todo mundo. Não quero que ninguém seja contaminado. Não, incrível. Essa é a consciência. Irmão, vamos fazer uma foto aí para dar uma risada forçada aí para ver se você sai bonito. Tenta se esforçar. Assim tá bom? Ficou parecendo pulguinha. Ó, deixa eu falar para você. Oi. A família Mauro mora no meu coração. Seu pai foi meu professor de história. Trajetória do Pulguinha, nós estamos nos falando aqui, deixa um convite especial que amanhã às 13 horas teremos a presença ilustre do Luiz Mauro, professor, ator, poeta, vai contar pra gente alguns causos de uma peça teatral feita Atleta, é verdade, corre pra caramba. Maratonista. 1992 nós fizemos uma peça que ela é extremamente atual para o dia de hoje. O que a gente tratou em 1992, ela é extremamente atual e significa que o seu pai sempre esteve antenado com o mundo, com tudo, por isso que ele gosta de arte, por isso que ele gosta de esporte. Um grande beijo no coração para toda a família Mauro, para sua mãe, para todo mundo. Renê. A família Moreno também mora no nosso coração. Um abraço aí para sua família aí. Muito obrigado. Agradecer a todo mundo que entrou na live. Essa live, essa iniciativa aí, esse projeto que você está fazendo aí na quarentena, alegrando a gente, dando informações, novidades e tirando, né, a sensação de isolamento, né, que é o principal, né? A gente viver, né? Viver. É isso aí. Amor pela vida. Uma honra. Muito obrigado. E quem sabe a gente tem outros temas aí. Quiser falar, a gente bola uma ideia aí. Tá bom? Muito obrigado.
Ao pessoal que compartilhou aí também, muito obrigado. Um beijão, pessoal de Limeira lá. Minha autoescola lá, CFC HB lá de Limeira, no bairro Secap também. O Lucas, seu Anderson, Isabel. Pessoal lá muito carinhoso comigo e sempre dando apoio, né? E é isso aí. O Maio Amarelo todo ano eu faço, né? Eu vou em alguma instituição ou escola pública ou particular, né? Ano passado a gente foi na Fundação Casa, foi bem legal. A recepção lá, gostei bastante. Um abraço também para a Cristina. E é isso, esse ano ia ter, né? Ia ter, aconteceu esse epidemia. Tá valendo, tá valendo. Mas... Irmão, saúde pra você. Parabéns Valeu, pelo Renê, seu trabalho. obrigado, hein? Parabéns pelo seu trabalho. Valeu, obrigado, pessoal. Valeu! Boa! Obrigado a todo mundo. Valeu! Tchau, obrigado. Boa, 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 boa.